Desejo a você vida, prosperidade e saúde também. Bem-vindos ao meu canal. Vou falar hoje vou concluir, esse vídeo aqui, falando sobre autoiniciação versus iniciação ordenada, Então vamos lá. Eu vou responder esse vídeo aqui com uma outra questão que é: e se uma divindade ela não tiver fontes sacerdotais ou fontes acadêmicas suficientes, você não iniciaria um culto por causa disso? Então é algo a se pensar, E eu vou falar aqui nesse vídeo, já adiantando, que eu vou falar da minha experiência e do que eu faria, tá? Então é por isso que eu falo a questão da auto-iniciação e a iniciação ordenada, nesse vídeo. Vou dar só uma recapitulação bem rapidinho sobre esse vídeo aqui, tá? Nesse vídeo aqui eu falo sobre iniciação, como vocês podem ver, iniciação ordenada versus auto-iniciação, tá? E eu acho que o que funciona, em ambas as situações é a gente ter um bom senso. Bom senso, você ter uma certa... não exagerar, porque existem no meio ocultista aí, tem várias pessoas que fala que foi iniciado em não sei o que. No vídeo eu falo mais sobre isso, nesse vídeo que eu falo mais sobre isso, e na verdade não foi iniciado em nada, tá? E aí isso faz com que a pessoa que tá ali pagando por aquela iniciação, ela não tenha realmente uma conexão com aquele representante, com aquela entidade, com aquela divindade. Então, às vezes, a iniciação ordenada pode ser uma armadilha. Então, sim, essa, entre aspas, auto-iniciação, em determinados momentos, ela pode ser melhor do que você estar numa ordem em que, não vou ficar citando novamente o que está aqui no vídeo, Vou recomendar vocês ver o vídeo, mas tem o caso Baunilha aí, que todo mundo estourou a bolha do ocultismo, inclusive, O cara saiu de um lugar para o outro. E assim, o marketing dele era muito alto, muito forte. E depois as pessoas descobriram a realidade, Bom, então eu vou falar aqui, vou dar algumas dicas, seguindo as dicas do canal do Wellington, tá? Que é esse aqui, é o de Monge a Mago, em que ele dá dicas de como iniciar o culto a uma divindade, tá? Então, vamos lá, eu vou na minha colinha aqui, Suponhamos, existe, tá? Existe culto a Quetzalcoatl, mas suponhamos que não se tenha muitas informações sobre. E existem vários representantes, vários que não têm informações, seja acadêmica ou seja espiritual, ou que tem alguma coisa ou outra, mas é alguma coisa jogada, que é o que eu falei, o caso do Baunilha, Tem alguma coisa ali que você fala, isso aqui tá me cheirando uma picaretagem, Então, beleza. Sobre essa questão, tá? Eu vou colocar aqui que a pessoa teve um sonho, alguma coisa do tipo, e ela foi atrás. Ela sabe que... e aqui eu tô colocando a minha experiência, seria o que eu faria, tá? Se eu não tivesse acesso às informações necessárias, ou fosse uma divindade que não tem mais um culto, ou que tem um culto muito fechado em que você não consegue se iniciar com facilidade. Então, beleza. Seguindo essa linha, a primeira coisa que você tem que saber é o nome da divindade, do representante, do gigante, do titã, seja como você chamar, tá? Então, vou colocar aqui que a gente sabe o panteão, a gente viu fotos, tá? E a gente tem fotos, tá? E a gente tem também que ela está ligada à sabedoria. É uma divindade ligada à sabedoria. Beleza. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é estudar isso aqui, estudar a cultura asteca. Se não tiver nada,
a gente vai fazer pesquisas tanto acadêmicas quanto não acadêmicas, tá? Então, e aí, se ainda assim não tiver, ou tiver muito pouco, que é o caso aqui, se a gente só tem 3 informações, vocês vão fazer. O que eu faria era fazer o arquétipo da divindade, tá? Como assim? Esse arquétipo, a grosso modo, o Wellington aqui em questão, ele passa bem sobre essa questão, tá? E basicamente, a grosso modo, significa as manifestações, os atributos e os feitos e etc. da divindade. Então, uma divindade. E aí eu vou colocar aqui uma questão. Se eu sei que Quetzalcoatl é uma serpente, e eu não tenho mais nenhuma informação sobre, eu vou ver as serpentes dos outros panteões. Então a gente sabe que nesse aqui, ó, Dilungu, ela está associada às chuvas, os oceanos, que são considerados portadores da vida. Ela está ligada à água. É uma divindade serpente ligada à água. Tá? Vamos colocar outra aqui, seria Tsukan, que está ligada também à água. Tá? E aí, por último aqui, eu vou trazer Jormungandr. Desculpa minhas pronúncias, gente, está tudo errado, mas é só para exemplificar aqui o nosso vídeo, tá? Então ela está ligada, ela foi jogada no mar, né? Ela não só sobreviveu, como ela cresceu e cresceu e cresceu. E aí depois vocês podem pesquisar a história dela melhor na EDA, tá? E então ela está ligada à questão, ela, de acordo com ela foi crescendo, ela foi responsável por tempestades fatais, tá? E tidal ou tidal waves seria como mega ondas, alguma coisa desse jeito. Ela está ligada a essas tempestades marítimas aí fortes que tinham, né? E que tem até hoje, né? Pela tradição, a tradição nórdica, tá? Então todas as 3 estão ligadas à água. Jormungandr está ligada aos oceanos. A Tsukan está ligada à questão aqui, ó, da chuva, tá? E Dilungu está ligada também à chuva e aos oceanos. Então eu colocaria, por essa questão, eu colocaria que eu colocaria Quetzalcoatl como uma divindade da água, beleza? Então, outra questão está ligada à sabedoria. Então eu iria atrás. Mesma coisa que eu fiz aqui com essa, estudei as similaridades entre as 3 serpentes, divindades, serpentes, tá? Ou divindades, ou gigantes, né? No caso aqui da Jormungandr, e associei todas as 3 têm essa mesma característica. Então eu iria atrás de divindades com a característica de sabedoria. E aí existem diferenças, tá? Novamente que o Wellington explica um pouco dessas diferenças. Por exemplo, Tahuri ou Thoth, ele está ligado à questão da sabedoria, mas Atena também está ligada à questão da sabedoria. Agora, qual que é a diferença? Atena está ligada a uma sabedoria mais bélica, mais militar, uma sabedoria mais associada à guerra, e Thoth não necessariamente. Então tem essas micro divisões. Uma opção que eu vou dar aqui, e isso aqui o que vai acontecer, o que eu estaria fazendo? Eu estaria adaptando o culto, tá? Percebendo as manifestações, se acontecerem e quando acontecerem. Vai ser teste, você vai testar, ver se funcionou. Funcionou, mantém. Não funcionou, você troca. Você vai aliar a arqueologia com a espiritualidade, tá? E aqui eu já falei sobre isso, né? Ambas serpentes comungam. De quais elementos que elas comungam, quais são as histórias dessas serpentes aqui, que faz com que elas tenham a mesma similaridade em questão de, no caso aqui na questão aquática, por exemplo, né? E aí sim você vai fazer o que? Você vai montar um altar, e aí você já vai ter elementos, velas, cores, tudo mais, cristais que são relativos ao elemento da terra, aliás, que são relativos aos seus estudos. Você pode trazer também
algo relativo à terra da divindade. Então, por exemplo, Quetzalcoatl está o nome tá saindo errado, mas vocês entenderam, né? Está relativo ao quê? Ao México. No México, eu dei uma olhada aqui rapidinho, existem muitas pedras grandiosas de selenita. Então você pode colocar selenita em respeito ao, ao ambiente, à terra. Pode ser que, uma vez que não se tem informações, pode ser que eles tenham utilizado cristais em algum momento das ritualísticas, das práticas, das oferendas à divindade em questão, tá? Então, aqui eu já falei sobre isso, né? A questão da sabedoria, a diferença, né? Então, suponhamos, você sabe que é uma divindade da sabedoria, então você pode trabalhar com. Suponhamos, você quer trabalhar com um aspecto de harmonia. Então você vai trabalhar com azul. Você quer trabalhar com aspecto de prosperidade. Você vai trabalhar com amarelo. Você quer trabalhar com aspecto mais espiritual mesmo, tá? Então você vai trabalhar com o roxo primeiro. Eu vou falar o que tem no meu altar, tá? Meu altar tem elementos da terra, do fogo, da água e do ar, tá? Então eu tenho, no caso eu tenho cristais, mas você pode ter uma planta, você pode ter ervas para fazer incenso, você pode ter os incensos em si que representam o ar, tá? Você pode ter penas. Já aconteceu no meu caso de cair, se não aconselho sei lá, uma hora vai cair uma pena que tiver no chão que você achar que é bonita ou que caiu próximo a você, e isso vai, no meu caso aconteceu, tá? Então te desejo sorte aí que isso aconteça com você também. Aí a gente tem a questão da água, os líquidos, né? Então, os elementos da água, você pode trabalhar com vinho, ou com água em si, com cerveja, com... No meu caso aqui, eu coloquei uma coisa aqui, é algo... por exemplo, na antiguidade não existia essa essência do jeito que tem hoje. Você compra aquele bujãozinho da China, né? E aí você coloca a essência na água e ele solta aquela, aquela essência ali em forma de não é fumaça, mas de umidade. Vai soltar aquela essência ali bem tranquilo, né? Então não tinha isso. Eu particularmente adaptei justamente por isso, porque ah, o que importa é você entender que aquilo ali é uma ressignificação, é uma adaptação, e aí você vai ver se, a, se, a, se a divindade vai aceitar ou não, né? Bom, vamos continuar. Questão do fogo, se trabalhar com velas ou com as energias solares, você pode fazer determinadas práticas solares, meditação ao sol nascendo ou sol se pondo, pela questão de que da saúde, né? Então não vai ficar meio-dia debaixo do sol para pegar uma insolação, pelos deuses. Você pode trabalhar com frutas, né? Você pode ofertar laranja, você pode ofertar mexerica. Aqui em Minas a gente fala mexerica, tá? Você pode ter girassol, né? Que novamente está ligado à questão das plantas, das ervas. E uma coisa que seria interessante é você ter um objeto, tá? Que se associe à divindade em si, né? Pode ser um desses quatro elementos, mas esse objeto em si ele tem que ser associado à divindade, tá? Que eu colocaria, que eu acho que é mais tranquilo e é universal, é um cristal, tá? Então você pode colocar um cristal. E aí novamente vem essa questão da onde é que tá a selenita, né? Selenita que eu coloquei aqui para cima, não sei. E tem a questão aqui, ó, selenita. Então aqui, ó, você tem a selenita aqui, tá? Que você, no meu caso, né? Que eu, colocaria uma selenita e aí você vai consagrar essa selenita para a divindade. É uma vez que você não tem informações, você não sabe se essa divindade era feminina, se era masculina. Você pode trabalhar com os dois aspectos. Tá? Você pode falar assim, eu quero trabalhar com a parte masculina primeiro. Ok, então quais são as partes masculinas? São partes combatentes, não são? Né? Por exemplo, Osíris, Sete e Osíris são diferentes. Sete
ele está mais como um combatente, né? E Osíris está mais como uma divindade quitônica do submundo, né? São duas esferas diferentes de, são duas esferas diferentes, tá? Peço desculpa aí, já tá provavelmente. Torço para não sair, né? Até tiro a concentração do que eu tava falando. Mas então é isso. Se você conseguir em algum momento associar uma estátua, seria legal, tá? Porque se você não conseguir, novamente coloca uma estátua, ou você pode fazer uma foto, você pode fazer uma imagem numa inteligência artificial, tá? Né? Imprimir um desenho ou um sigilo, ou, né? E você colocar isso num porta-retrato, tá? E aí você vai colocar esse porta-retrato. É o que eu faria, tá? Aí cada um faz o que achar que é mais interessante. Eu colocaria ampliando a conexão, tá? Colocaria no meio. No meu caso aqui, é isso que eu fiz, tá? Então, eu tenho os elementos da terra, do fogo, água e ar nos cantos, e eu tenho a estátua de Asset ou Isis no meio, simbolizando o espírito, tá? Basicamente, pessoal, é isso. O vídeo ficou meio grande, né? Mas sim, é isso, tá? Vou indicar, pessoal, antes que acabe o tempo, esse Instituto Águia Dourada no YouTube. Essa playlist, ela tem uma playlist só de deuses e deusas, tá? Quem sabe não tem a divindade que você está buscando aqui. Ela tem de Tiamat, ó, Elen dos Caminhos, eu não sabia dessa divindade. Aqui tá o Ozir de Freia, Reca, né? Mas tem divindades aqui que não tem muita questão não. Você tem Hel, né, divindade, uma Jotun, nórdica, uma giganta, tem Dana. Aqui a gente, né, Tezcatlipoca, a gente estava falando aí sobre os astecas, mais Tauret, Iemanjá, Belona. Então tem muito vídeo, são 270. Não é inscrito no canal, se inscreve, né? Deixa sua opinião, se você gostou ou não do se você gostou ou não, né, do que a gente falou aqui. Se eu te ajudei, deixa um joinha aí, vê se você tiver alguma dificuldade, pode deixar a sua a dúvida que você tiver aí, que eu vou procurar tentar ajudar. Se eu não conseguir, vou atrás de outras pessoas para tentar ajudar e trazer aí a resposta. Beleza? Vou ficando por aqui. A gente se vê. Aliás, uma última coisa que eu queria falar aqui é que vou colocar um testemunho meu, né? Às vezes a gente sente, e isso acontece, tá? Às vezes a gente se sente meio desconectado. Eu vi algumas pessoas conversando no Reddit sobre isso, Reddit sobre paganismo e tudo mais, e isso é comum, tá? O que eu faço quando isso acontece comigo é tentar fazer alguma coisa diferente para não dar na mesmice, né? A gente tem às vezes dificuldade em manter ali, mesmo que isso é importante, porque é como se fosse um exercício. Então, se você não exercita o seu lado espiritual, ele não fortalece. Ele vai continuar na mesma, aquela coisa toda. Pode continuar na mesma, não vou falando que vai ficar. Ele pode, tá? Então, que é o que eu tô fazendo hoje. Hoje eu me senti meio assim e tal. Então, eu falei, eu vou fazer o vídeo, vou fazer esse vídeo para passar para frente e dar a conclusão nesse vídeo de auto-iniciação que eu tinha começado. Tinha ficado umas pontas soltas, né? E aí, novamente, agora eu estou explicando que o meu pensamento é mais relacionado à questão da confiabilidade. Então, às vezes, vale mais você ter confiabilidade no seu caminho do que necessariamente independente. Então, reafirmo o que eu já falei antes. Ah, Às vezes, essa, entre aspas, auto-iniciação dá mais confiabilidade do que você ir se iniciar com um sacerdote, uma sacerdotisa, que é um picareta, que é uma pessoa que vai, ao invés de te ajudar, vai piorar a sua vida, né? E vice-versa também, né? Você tem que, se você vai começar um caminho sozinho, você tem que
ter razoabilidade, você tem que buscar fontes confiáveis, é mais difícil por essa questão. Você vai ter mais dificuldade em questão que você vai estar meio que sozinho, sozinha, então vai ter esses momentos de desânimo, e aí, novamente, o que eu recomendo é isso. Você chega na frente do seu altar, se você tiver, se você não tiver, você leva o seu pensamento ao seu representante, a sua representante, e oferta certa atividade para ela, mas faz uma atividade ligada à espiritualidade, alguma coisa assim, né? Então foi o que eu fiz. Já são 8, quase 9 horas, e eu vou agora, enfim, vou descansar, vou tomar um banho. Ainda tenho que continuar o vídeo, porque eu tenho que editar, mas eu estou muito satisfeito de poder ter trazido um pouquinho de conhecimento aí para quem precisa, né? Porque quando a gente sai das tradições de maioria, a gente se vê meio que, meu, você tem que estudar, você tá por conta. Você tem que estudar por conta, que é o lance que eu falo aqui nesse outro vídeo, né? Cara, se você estiver sozinho ou não, é você que estudar. O seu sacerdote não vai estudar para você. E vice-versa, se você estiver na auto-iniciação, aí que você vai ter que estudar, ainda tem que ver as fontes, se são ou não fontes confiáveis. Novamente agora sim, vou ficando por aqui. A gente se vê por aí, já conversei demais. Valeu. Falou!